tudo bem? Tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo do Casa Verde Literatura. A gente vai falar hoje de crônicas, sim, a única crônica que vai cair aí no vestibular 2022 e a gente vai conversar sobre ela hoje. A crônica que a gente vai falar é a Declaração de Males, do Paulo Mendes Campos. Mas a gente já falou aqui de conto, já falou de romance, já falou de poesia, já falou de teatro, já falou de filme. Mas o que é uma crônica? Então a gente tem que entender primeiro o conceito para depois poder chegar às especificidades dessa crônica aqui que a gente vai falar. Paulo Mendes Campos era um jornalista, a gente vai ver daqui a pouquinho que isso reflete na construção de crônicas, né? E ele foi poeta também, e mais ganhou a sua expressividade escrevendo as crônicas mesmo, né? Ele teve as suas primeiras crônicas publicadas no Diário Carioca, né? E depois ele lança seu livro que chama O Cego de Ipanema, em 1960. Para a gente entender o porquê que escrever crônicas está ligado ao ele ser jornalista, porque as crônicas são especialmente publicadas em jornais. Claro que, por exemplo, essas do Paulo Mendes Campos foram publicadas também em livro, né? Mas a gente tem a predileção do meio jornalístico para poder fazer a veiculação dessas crônicas. Por quê? Porque a crônica ela geralmente trata de um fato cotidiano, de algo do dia a dia, de algo mais simples, né? Então, o que é melhor que um jornal que é diário, que está falando das notícias de hoje, algo atual, sempre atual, para poder veicular uma crônica que também quer tratar de assuntos cotidianos e que está falando de assuntos de hoje, atual, sempre atual, né? Então, essa ligação entre os dois, entre o veículo e o gênero, é muito próxima. Como eu falei, ela trata de um sistema cotidiano e para poder facilitar também, ela usa um linguajar simples geralmente, certo? Então a crônica não tem a intenção de complicar as coisas, ela quer discorrer, quer conversar sobre um assunto específico. E esse assunto específico, ele vai estar também dentro de um tempo cronológico específico. Tudo isso, se a gente pensar, concerne também ao jornalismo. Uma data específica, um assunto específico, uma linguagem que possibilite a compreensão de todos. Mas a crônica é, além de tudo, uma narrativa, certo? Ela conta uma história, geralmente. E essa história tem poucos personagens, se tiver personagens, certo? Mas a crônica é também uma narrativa, certo? E por ser uma narrativa, ela tem alguns personagens, se tiver personagens. Então os personagens das crônicas são poucos ou inexistentes. Mas ela quer também fazer uma crítica, geralmente, tá? Ela quer fazer uma... Se não for uma crítica direta, ela quer trazer a reflexão sobre algum assunto. E para isso, muitas vezes, ela usa de meios dissimulados, para não ficar muito claro aquilo que ela quer dizer. Ela vai usar o humor, ela vai usar a ironia, ela vai usar o sarcasmo, para poder fazer o quê? Construir um ambiente em que você fique de alguma forma reflexivo, sem necessariamente precisar falar sobre um assunto de forma tão clara, ou fazer a crítica de forma tão clara. Essas características, então, são características gerais da crônica como um todo, como gênero crônica. Mas a gente vai ler, então, agora a crônica do Paulo Mendes Campos, para a gente poder ver a partir dela como que esse autor traz essas características e como a gente pode interpretar esses questionamentos trazidos por ele. Vamos lá? Essa crônica ela é bem fácil, tá? De fácil acesso. Você jogando no Google aí, facilmente você encontra ela. A gente vai ler junto aqui, mas eu indico que você procure e leia, porque a literatura demanda do contato com a palavra. Ok? Vamos lá. Declaração de Males do Paulo Mendes Campos. Ilustríssimo senhor diretor do Imposto de Renda. Antes de tudo, devo declarar que já estou parceladamente à venda. Não sou rico nem pobre, como o Brasil, que também precisa de boa parte do meu dinheirinho. Pago imposto de renda na fonte e no pelourinho. Marchei em colégio interno durante 6 anos, mas não cheguei ao fim de nada, a não ser dos meus enganos. Fui caixeiro, fui redator, fui bibliotecário. Fui roteirista e vilão de cinema. Fui pegador de operário.
Já estive sem diagnóstico bem doente. Fui acabando confuso e autocomplacente. Deixei o futebol por causa do joelho. Viver foi virando dever e aos poucos entrei no vermelho. No rio que eu amava, o saldo devedor já há algum tempo supera o saldo do meu amor. Não posso beber tanto quanto mereço, pela fadiga do fígado e a contusão do preço. Sou órfão de mãe excelente. Outras doces amigas morreram de repente. Não sei cantar, não sei dançar. A morte há de me dar o que fazer até chegar. Uma vez quis viver em Paris até o fim, mas não sei grego nem latim. Acho que devia ter estudado anatomia patológica, ou pelo menos anatomia filológica. Escrevo aos trancos e sem querer, há contudo orgulhos humilhantes no meu ser. Será do avesso dos meus traços que faço meu retrato? Sou insensato a buscar o concreto no abstrato. Minha cosmovisão é míope, baça, impura, mas nada odiei, a não ser a injustiça e a impostura. Não bebi os vinhos crespos que desejara, não deitei sobre os sossegos verdes que acalentara. Sou um narciso malcontente da minha imagem, e jamais deixei de saber que vou de torna viagem. Não acredito nos relógios, the pale cast of true. Sou o que não sou, all that I am not. Podia ter sido talvez um bom corredor de distância. Correr até morrer era a euforia da minha infância. O medo do inferno torceu as raízes gregas do meu psiquismo. E só vi que as mãos prolongam a cabeça quando me perdera no egotismo. Não creio, contudo, em myself, nem creio mais que possa revelar-me em other self. Não soube buscar, em que céu, o peso leve dos anjos e da divina medida. Sou o próprio síndico de minha massa falida. Não amei com suficiência o espaço e a cor. Comi muita terra antes de abrir-me a flor. Gosto dos peixes da Noruega, do caviar russo, das uvas de outra terra. Meus amores pela minha são legião, mas vivem em guerra. Fatigante é o ofício para quem oscila entre ferir e remir. A onça montou em mim sem dizer-me aonde queria ir. A burocracia e o barulho do mercado me exasperam num instante. De certo sou crucificado por ter mal amado meu semelhante. Algum Deus em mim persiste. Mas não soube decidir entre a lua que vemos e a lua que existe. Lobisomem, sou arrogante às sextas-feiras, menos quando é lua cheia. Persistirá talvez também, ao rumor da tormenta, algum canto de sereia. Deixei de subir ao que me faz falta, mas não por virtude. Meu ouvido é fino e dói a menor mudança de altitude. Não sei muito dos modernos e tenho receios da caverna de Platão. Vivo num mundo de mentiras captadas pela minha televisão. Jamais compreendi os estatutos da mente. O mundo não é divertido, afortunadamente. E mesmo o desengano, talvez seja um engano. A gente tem aí então essa bela crônica do Paulo Mendes Campos, em que ele vai tratar então desses infortúnios da alma. Mas vamos falar com calma sobre cada uma delas. As características da crônica do Paulo Mendes Campos são bem parecidas de alguma forma com as características gerais da crônica, para poder inclusive caber dentro do gênero, né? A gente não pode falar que é uma crônica se ele não estabelece uma conexão com as características do gênero. Do mesmo modo que a gente não pode falar que um romance é um romance se ele não se encaixa em algumas das características do gênero, ao menos. Então a gente vê o quê? Primeiramente, a gente vê na crônica do Paulo Mendes Campos uma característica muito lírica. A construção dele é cheia de metáforas, cheia de imagens que a gente constrói na nossa cabeça. São bem simbólicas, realmente, as construções dele. Então ele constrói, pelas palavras, imagens que vão se formando na nossa cabeça e vão o quê? Trazendo significados distintos. Isso é legal por quê? Por causa que o Paulo Mendes Campos ele escreve essa crônica em versos.
É como se fossem vários aforismos. Se você não sabe o que é aforismo, é tipo uma frase de efeito, sabe? Uma frase única que é cheia de sentido, uma frase de impacto. Então ele traz muitas significações através de frases curtas e que podem ser vistas sozinhas, não precisam estar em relação com as outras. Então ele constrói essas imagens, jogando imagem sobre imagem, repetidamente, através desses aforismos. Ele busca o quê? Uma essência que tem por detrás das aparências. Como assim? Aí ele vê as coisas objetivas, mas ele tenta compreender como elas se põem na realidade. Ele tem o quê? Alguns resgates da infância, do puro, do lúdico, do mágico, do prazeroso, né? E ele tenta compreender que há algo de bom em cada um. Ele faz então uma crônica ensaio. O que é isso? É uma crônica que ele discorre sobre determinado tema sem a necessidade de exaurir esse tema, sem chegar ao final dele. Então ele faz o quê? Crítica às instituições, ele usa a crítica das relações pessoais, ele usa esse tom sarcástico para poder conversar com você e trazer essa reflexão. Mas a crônica do Paulo Mendes Campos, especialmente essa, a gente tem que olhar com calma. Né? Essas imagens que ele constrói não são à toa. Então a gente vai fazer o quê? Olhar algumas delas ponta a ponta. A primeira coisa que eu convido vocês a perceber é o uso de trocadilhos, né? O uso de jogo de palavras. Ele faz muito isso. Começando pelo título. Por quê? Porque chama declaração de males. E aí a primeira frase dele é Ilustríssimo Senhor Diretor do Imposto de Renda. Que é isso? Quando a gente declara o imposto de renda, a gente faz a nossa declaração de bens. Né? Talvez vocês, que são pessoas mais jovens, ainda não tenham participado desse momento ou não saibam exatamente como funciona. Mas a gente tem na vida adulta uma determinada quantidade de dinheiro que a gente pode ganhar sem declarar o imposto de renda. Que, se não me engano, hoje está em torno dos R$28 mil no ano. Se você exceder de qualquer forma esse imposto, se você exceder de qualquer forma esse valor, você tem que fazer uma declaração de bens, declaração de ganhos, a declaração do imposto de renda. E dependendo do seu salário, essa arrecadação é retida em fonte. E a gente vai ver daqui a pouquinho a explicação disso aí. O que é essa retenção em fonte e para que ela serve. Mas antes disso, essa declaração de males é por quê? Por causa que a gente vê as reclamações do autor. A gente vê os pesares do autor nessa crônica. Então é uma crônica do não dito, do não feito, daquilo que não se realizou. Né? É uma crônica que a gente vê as desilusões muito marcadas. Né? A gente percebe esse tom meio pessimista, meio melancólico, meio triste na crônica do Paulo Mendes Campos. Isso é a declaração dele de males. Em vez dele declarar aquilo que ele tem de bom, é mais fácil ele declarar o que ele tem de mal, por causa que isso está em maior abundância. Isso tudo ele faz através dessa construção simbólica, né? Que é esse jogo de palavras, essa criação de imagens, esse uso de metáforas para poder ilustrar aquilo que ele quer mostrar. A primeira que a gente vai analisar aí é essa que fala: isso pode soar muito comum para a gente, né? Paga imposto de renda na fonte no pelourinho. O que é pagar imposto de renda na fonte? É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que é o quê? Quando cai o seu salário, dependendo do valor do seu salário, uma parte desse valor já fica retido por imposto de renda, nunca chega a entrar no seu bolso. Esse valor pode ser de 10, 11,5% até 27,5%. Então, se você ganha, por exemplo, acima de R$12 mil, 27,5% desse valor, mais de um quarto dele fica retido para o imposto de renda. Mais ou menos isso, eu não estou aqui para dar aula de economia, mas é só para vocês entenderem o contexto um pouquinho. Então ele fala que paga imposto de renda na fonte e no pelourinho. Então esse imposto de renda na fonte vai ter dupla significação aí, na verdade. Por quê? Porque pode ser na fonte, ou seja, retido na hora que recebe o salário, mas quando ele coloca em contraponto pelourinho, a gente cria uma outra significação. Por quê? Ambos, fonte e pelourinho, estão escritos com letras minúsculas.
Isso dele não escrever com letra maiúscula já é uma indicação de que mostra lugares comuns, né? Lugar que não é um lugar muito bem definido. Mas a fonte está fazendo referência também à Fonte Nova, em Salvador, que é um local, né? Que a Fonte Nova, no caso, seria o estádio de futebol. E o Pelourinho é outro lugar em Salvador, ou seja, ele paga imposto de renda na fonte no Pelourinho. Essa fonte pode ser a fonte de retenção ou na Fonte Nova. E no Pelourinho, por quê? Por causa que todas as transações que a gente faz comprando qualquer coisa, a gente está pagando imposto também, né? Então ele já faz uma primeira crítica fazendo esse dialogismo entre a fonte local e a fonte local de retenção. Então a gente já percebe. Esse uso de letras minúsculas, então, faz o quê? Ele desassocia a questão de sentido próprio do lugar. Pensa, se a gente lembrar dos substantivos, o substantivo próprio é aquele que tem letra maiúscula. E aí ele vai significar um lugar específico, vai dar existência própria àquele lugar. Aquele substantivo que usa letra minúscula, ou seja, ele perde sua individualidade, ele seria qualquer um. Então esse fonte Pelourinho passa a ser o quê? Apenas representações de alguns lugares, mostrando que na vida cotidiana ele já paga imposto de renda. Vamos para a próxima. Deixei o futebol por causa do joelho. Viver foi virando dever e entrei aos poucos no vermelho. No rio que eu amava, o saldo devedor de algum tempo supera o saldo do meu amor. Não posso beber tanto quanto mereço, pela fadiga do fígado e a contusão do preço. Então a gente percebe esse jogo de palavras. Olha só. Deixei o futebol por causa do joelho, viver foi virando dever. Viver foi virando dever. Então a gente já percebe que ele para com essa questão de prazer em vida e passa a questão de dever na vida, né? A questão de dever, que pode ser dever dinheiro ou dever de obrigações. Se ele deixou o futebol, ele perdeu algo prazeroso. Então, ele vai o quê? Deixando as coisas prazerosas e vai entrando no limiar de pura obrigação. E isso se reflete também a cidade que ele ama. Olha só, ele fala: no rio que eu amava, o saldo devedor, ou seja, dinheiro, já há algum tempo supera o saldo do meu amor. Ou seja, as questões práticas da vida, as questões do dinheiro, as questões dos deveres, estão sucumbindo de alguma forma o que? A relação dele com as coisas prazerosas. E ele faz isso entre jogos de palavras quase antíteses, né? Que ele vai construindo. Mais para frente, ele fala que deveria ter estudado anatomia patológica, ou pelo menos anatomia filológica. O que ele quer dizer com isso? Anatomia patológica é um ramo da medicina, né? Que ele faz o diagnóstico ali de doenças com base no exame microscópico, coisas desse tipo. Ou seja, você faz a anatomia das doenças, você encontra ali naquele exame as doenças que a pessoa tem através de uma estruturação da anatomia, né? A anatomia a gente está falando de corpo, né? Está falando de forma. Ele deveria ter estudado isso, talvez para ganhar dinheiro, ou pelo menos a anatomia filológica. O que é filologia? A filologia é o estudo de uma língua com base nos seus escritos anteriores, ou seja, a partir daí ele conseguiria então dominar de forma a contento, pelo menos, a língua portuguesa. E dessa forma escrever melhor, porque ele vai falar um pouquinho depois que ele escreve aos trancos, né? Que ele tem essa dificuldade de escrita de alguma forma. E aí ele fala: será do avesso dos meus traços que faço meu retrato? Sou um insensato a buscar o concreto no abstrato. A gente vê aí que esse concreto que ele busca são coisas palpáveis, coisas de ganho, coisas de vida, coisa de bens. Enquanto ele busca no abstrato, que é o quê? A utilização da literatura, da escrita, da arte, da poesia para isso. Será que ele está sendo insensato em querer receber coisas materiais, coisas concretas, de algo que é abstrato, algo que é sentimento, algo que é arte? Né? Então ele faz esses questionamentos sobre a vida dele. E aí ele faz uma asserção que é: minha cosmovisão é míope, baça e impura, mas nada odiei a não ser a injustiça e a impostura. Então o que é essa cosmovisão dele? Ele está tentando conseguir bens
através de algo que é muito subjetivo, algo que é artístico, talvez fosse um contrassenso. Isso são questionamentos que ele faz. Longe de mim afirmar aqui que arte é um contrassenso, de forma alguma, de forma alguma. Então, ele faz esse jogo. Então, olha só, a cosmovisão dele é míope, baixa, impura. Ou seja, a visão de mundo dele não enxerga as coisas com clareza. Então, talvez ele possa estar se contradizendo ou se enganando de algum modo. Lobisomem, sou arrogante às sextas-feiras, menos quando é lua cheia. A gente vê aí uma contradição também, esse jogo de que ele é lobisomem, menos quando é lua cheia. Ou, melhor, a lua cheia o transforma em alguém que não é arrogante. Então, ele ser lobisomem, essa transformação ocorrida, seria algo que o tirava da sua essência, que seria ser arrogante. Deixei de subir ao que me faz falta, mas não por virtude. Meu ouvido é fino e dói a menor mudança de altitude. Essa é uma questão muito legal, por causa que ele tenta justificar o porquê que ele não tem esse sucesso, ele subir ao que faz falta, chegar ao topo. Por quê? Por causa que o ouvido dele é sensível à altitude. Então ele precisa de estar em níveis mais abaixo. Certo? Então, ele não chegar ao topo seria uma condição mais do que de vontade, mais do que de decisão, mas uma questão fisiológica, algo no corpo dele que o impedia. Vamos falar agora então da parte mais importante, talvez, da crônica do Paulo Mendes Campos. Não sei se é a mais importante, mas talvez a referência mais legal que a gente tem ali, que é aquela parte que ele fala em inglês e a gente nem consegue ler direito, e eu fiquei travando para ler para vocês, que é: não acredito nos relógios, the pale cast of Trog. Sou o que não sou. All that I am not. Por quê? Por causa que essa citação aí, the pale cast of Trog, é uma citação direta de Hamlet. Sim, a obra do Shakespeare. E não é de qualquer parte de Hamlet, é daquela fatídica cena, aquela cena memorável em que ele está segurando um crânio e conversa ali, questionando sobre a vida, questionando se vale a pena viver e o que vai acontecer. E fala a frase que todos nós conhecemos: ser ou não ser? Eis a questão. Então é desse ponto específico da obra de Hamlet, do Shakespeare, que o Paulo Mendes Campos tira essa citação. Eu vou ler o trechinho inteiro da obra do Shakespeare ali, para a gente poder ver. Lógico que eu não vou ler em inglês, por causa que vocês não entenderiam. Eu ficaria engasgando aqui e seria um desserviço para nós, né? E seria um desserviço para nós dois, para mim e para você. Então, vamos falar de uma forma mais objetiva no português, que a gente entende melhor. Vamos lá. Assim, a consciência torna todos nós covardes. E assim, o matiz nativo de resolução é adoçado com pálido molde de pensamento. Esse pedacinho aí, pálido molde de pensamento, é a parte que ele utiliza lá na crônica, The Pale Cast of Trog. E empreendimentos de grande importância e momento, com este respeito, suas correntes se desviam e perdem o nome da ação. Nesse momento aqui, o Hamlet está se questionando a respeito de se viver está valendo a pena, né? A questão de morrer propositalmente ou se matar seria de fato uma opção para sair daquele martírio que era a vida, que a gente pode perceber também na vida do Paulo Mendes Campos, se ele estivesse falando de fato de sua vida. A declaração de males que ele faz ali mostra que a vida dele foi um grande infortúnio, que as coisas foram perdendo o gosto, foram perdendo a vivacidade. O matiz da vida do Paulo Mendes Campos ia se desfazendo até ficar pálido, assim como o molde de pensamento racional que ele teria. Mas aí a gente ouve, a consciência torna todos nós covardes, e o matiz nativo de resolução é adoçado com um pálido molde de pensamento. Ou tomar uma decisão, ou algo do tipo, se a gente relacionar as duas obras, ou tomar uma decisão, ou algo do tipo, se a gente relacionar as duas obras, ou ver a vida por outro viés,
ele acaba tendo que esse molde pálido, esse pensamento esbranquiçado que a gente não consegue perceber direito. Por quê? Porque a gente não tem força e vivacidade para tomar essa decisão. Por quê? Porque o pensamento racional nos tira essa coragem. Se fosse a tentativa de suicídio ou deixar de viver de alguma outra forma, o nosso pensamento racional nos impede disso, nos tornando covardes, segundo Hamlet, e desse modo transposto para a crônica do Paulo Mendes Campos. Então, o pavor da vida após a morte, esse medo de ainda viver após a morte, leva a uma sensibilidade moral excessiva que torna impossível a ação. Ou seja, ele fica pensando nos prós e nos contras, a moral dele não o permite se matar e ele tem o medo da vida após a morte, porque que não é solução, né? Não é solução, né? É bom deixar claro que não é uma solução. Mas ele fica com medo e com a sua moral pesando para que ele não tome essa decisão. Então, o matiz nativo de resolução é doentio com um tom pálido do pensamento. Ou seja, esse pensamento que não é muito claro, ele perde um pouco da força e nos torna, entre aspas, covardes por não conseguir tomar uma ação que talvez resolveria. E o Paulo Mendes Campos se apropria um pouco disso então. Por quê? Porque ele vê a vida num matiz pálido, só nessa declaração de males, mas no fim ele fala que mesmo o desengano talvez seja um engano. Ou seja, ele vê então uma pontinha da luz no fim do túnel, que talvez essa cosmovisão turva dele seja o quê? Um engano também. Seja o quê? Essa declaração de males talvez tenham coisas boas também que devam ser consideradas, e isso tudo seja um grande mal entendido, e ele tenha, sim, uma vida que vale a pena ser vivida. É isso, encerramos aqui a nossa crônica do Paulo Mendes Campos. Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês a conseguirem a aprovação no vestibular. Nos vemos na próxima.